Quero começar te explicando esse texto. Primeiro, ele começa no versículo 1 dizer para nós, sinalizar para nós de quem vem essa história, de onde parte essa história. Então ele começa narrando primeiro a região, era de origem, dizer da onde o homem era, de que cidade ele vinha, né, para testificar a sua história. Então o texto começa dizendo: houve um homem de Ramataim Zofim. Então ele dá o destino, a origem desse homem. Por mais que você queira fugir das suas origens, é impossível. Ninguém conta a história sem contar raízes. Ninguém conta a história de um homem sem analisar suas raízes. Nós melhoramos em Cristo Jesus, mudamos de vida, né? Nos tornamos nova criatura, mas nossas raízes não são arrancadas. Você tem uma história, você tem um braço chamado seu pai, você tem um braço chamado a sua mãe, e toda a história da sua vida por onde você cresceu. Você está aí? Então é impossível arrancar raízes. E era isso que a Bíblia Sagrada, através dos textos, simbolizava para o homem, sinalizava para o homem. Então ele diz: esse homem vem de Ramataim Zofim. Essa palavra significa duas elevações. E é a cidade que por muitas vezes nós vamos ler na Bíblia Sagrada, chamada de Ramá. É a cidade de Ramá. Mas no Novo Testamento, ela vai ter outro nome. Ela vai ser chamada de Arimateia. Quantos lembram desse nome? Mas você lembra de uma forma diferente. Você lembra como se fosse um nome próprio de alguém. Quem é que era? Então agora você já sabe. O nome dele era Yosef. O nome dele era José. O de Arimateia é a raiz. De Arimateia era a região de onde ele vinha. Arimateia é a cidade, né? Ramataim, a mesma cidade. Mudou o nome do Antigo para o Novo Testamento. Você está aí? Então continua lendo comigo. Da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Eucana significa Deus tem adquirido. Esse é o significado do nome desse homem. Filho de Jeroão, aí ele começa a dar a genealogia dele. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra... Então, pastora, que negócio é esse? O homem tinha duas mulheres. Era lei. Ele primeiro se casa com Ana, mulher da sua vida, mulher que ele amava. Mas aí os anos foram passando e Ana não engravidava. Ana não deu a ele uma geração. E a Bíblia diz, nos livros da lei, que o homem tinha direito de tomar posse de outra esposa, caso a primeira não lhe desse filhos. Então ele adquire a segunda esposa. Como é que era o nome dela? Penina. E ele adquire a Penina porque Ana não pode gerar. E ela começa a gerar. E ela tem filhos e filhas. É o que diz a Escritura Sagrada. Continua lendo comigo. Versículo 3. Esse homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Se você pode, sublinha Senhor dos Exércitos. Porque a primeira vez que a expressão Jeová Sabaoth foi pronunciada na Bíblia Sagrada foi dentro dessa cidade de Siló. Dentro desse lugar onde todo Israel subia para adorar a Deus. Na época não existia templo em Jerusalém. Na época a Arca da Aliança ainda estava dentro de tabernáculos, né? Dentro de um tabernáculo, de uma tenda. E essa tenda foi colocada numa cidade chamada para eles Shiló, para nós Siló. E ali essa arca, o tabernáculo ficou por 369 anos. E quantas vezes eles foram a este lugar? Esse lugar se tornou uma capital religiosa, de busca dos judeus. Todos os judeus de todas as partes de Israel subiam a Shiló para conferir as festas sagradas, para adorar a Deus. Você está aí? Então, a primeira vez que o termo Jeová Sabaoth foi pronunciado foi no momento desse de oração. Eles guerreando pela proteção de Israel, eles orando pela proteção de Israel, eles então invocam o Deus dos exércitos. E essa expressão é pronunciada em hebraico pela primeira vez como Jeová Sabaoth. Depois eles vão substituindo. Eles primeiro oravam por guerra, proteção, né?
O exército ali era o Deus que cuida do exército de Israel. Depois a expressão Jeová Sabaoth foi substituída pelos exércitos celestiais. Então toda vez que eles declararam Jeová Sabaoth, eles estavam dizendo, ele é Deus que tem o maior exército celestial, o exército que governa no céu, aleluia. Eu estou explicando porque o texto é muito rico, você precisa aprender, amém? Continua lendo, versículo 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a eles porções, deixa a Penina, sua mulher, e a seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse a deixado. Então, presta atenção. Uma vez por ano, pelo menos, eles tinham que subir a Siló. Subir a Siló para sacrificar a Deus. Subir a Siló para cumprir os votos. E Eucana levava suas duas esposas, Ana e Penina. E quando chegava diante do altar, ele dividia as porções. Ele dava uma porção para Penina, para os seus filhos. Mas a Bíblia diz que para Ana ele dava dobrado, porque a Ana era a esposa do coração. Ana era a mulher que ele amava. Ana era o sonho do matrimônio da vida daquele homem. E eles então começam a servir ao Senhor com sacrifícios. Deixa eu falar um pouquinho de Shiló para você. A primeira vez que a cidade é trazida como referência na Bíblia Sagrada está em Gênesis capítulo 49. Deixa marcado 1 Samuel, vai lá comigo. Gênesis 49. Gênesis 49, eu quero ler o verso 9 e o verso 10. Diz assim: Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão aos povos. Então, observa que o capítulo 49 é o capítulo onde Jacó distribui as bênçãos sobre os seus filhos. Chama um a um e libera uma bênção profética sobre a vida dos seus filhos. E no versículo 9 ele chama Judá. Ele chama Judá e ministra essa bênção, libera essa palavra profética sobre Judá. E ele diz, o cetro está sob o governo de Judá. E esse cetro não se perderá, a não ser no momento da história. A não ser especificamente no momento da história onde Shiló vai governar. E aí parece estranho, porque nós estamos falando de uma cidade, amém ou não amém? Nós estamos falando de um lugar. Mas no texto de Gênesis 49, verso 10, dá a entender que está falando de uma pessoa. Por quê? Porque ali não é uma linguagem literal. Ele começa a falar como se uma linguagem figurativa por parábolas, debaixo de revelação de Deus. Então ele diz assim, ó. Judá vai governar e vai governar eternamente durante um tempo poderoso, porque contém sobre ela o cetro de Deus, o governo, a expectativa de Deus, até o momento onde Shiló vai governar. E aí Shiló vai vir sobre todos os povos da terra. Ali é a junção de duas palavrinhas hebraicas, eu não vou me demorar, mas ele estava falando da construção da tenda. Ele estava falando do tabernáculo vivo de Deus. Então, quando ele profetiza, ele diz, Judá vai governar até que o tabernáculo vivo vai aparecer. E esse tabernáculo vivo vai dominar os povos. Ele estava falando de quem? Ele estava falando de quem? Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é descendente da tribo de Judá. Então, genealogicamente, ele estava dando a descrição. Judá vai reinar, tem o cetro, tem o governo, tem a bênção de Deus. Até que os homens naturais da tribo de Judá vão parar. Porque o leão vai surgir. Aquele que vai governar sobre todos vai surgir. Ele é o tabernáculo vivo, ele é a tenda, onde a arca é ministrada, onde a luz é ministrada. Então ali é uma palavra figurativa, para que a gente possa compreender o significado daquilo tudo que está por trás. Então a cidade de Shiló, na Bíblia Sagrada, tem muitas representações.
Você imagina o lugar onde a Arca do Senhor ficou por 369 anos, irmãos? Quantas gerações subiram a Shiló para sacrificar a Deus? Quantas gerações subiram a Shiló para ouvir Deus, para tomar a direção de Deus naquele tabernáculo? Então, é um lugar muito respeitado até hoje, pela presença do Senhor naquela terra. Você está aí? Então volta comigo lá. Primeira Samuel. Continua lendo comigo. Versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, quanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Existia uma rivalidade da parte de Penina muito grande. Ana já tinha sofrido frustração pelo fato de seu marido ter que adquirir outra esposa, por ela não poder gerar. Mas a Penina, não contente com isso, ainda exibia a sua fertilidade, esfregava a sua fertilidade, né, na cara de Ana. E todas as vezes que eles tinham que subir a Siló para participar desse culto poderoso, o sentimento de tristeza tomava o coração de Ana. Porque ela via Penina ofertando, ela via todos os filhos de Penina ofertando, e ela estava lá sozinha. Ela não tinha uma herança para entregar ao Senhor, para consagrar ao Senhor. Então, por muitas vezes a Penina usava disso como deboche, como provocação sobre a vida dela. Acompanha comigo. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele estava tentando animar, né? Ele estava tentando dizer para ela: eu não sou bom para com você, você não tem tudo o que você precisa para ser feliz. E eu acredito que ela tinha mesmo, que Eucana era um bom marido, que ela tinha tudo para ser feliz. Mas tem hora, amigo, que uma frase como essa não tampa um buraco na alma. Ele deve ter dito, ele falou com amor para ela: eu não sou melhor do que 10 filhos para você. A boca deve ter dito: é, marido, mas o coração diz: então, eu queria viver a experiência que eu vi Penina viver. Eu queria poder trazer meus pequenos no altar e ensiná-los a adorar o Senhor dos Senhores. Por mais que você seja um bom marido para mim, me falta alguma coisa. Você está aí? Aí continua. Versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então eu vou passar para o Carlos Eduardo, mas eu só queria que você entendesse que eles não terminaram a oração e foram comer como quem vai a um restaurante. Isso faz parte de Levítico capítulo 3. No momento que só entrega a oferta no altar, uma parte era consumida pelo fogo, a outra tinha que ser comida diante do altar de Deus. Então quando ele fala, e eles comeram, está falando da parte da oferta que eles levaram. Então eles comem ali dentro do templo, diante do lugar do sacrifício. E o sacerdote estava observando todo aquele trâmite da entrega da oferta diante do altar do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? É um motivo de muita alegria para mim. Fico muito feliz de ter a oportunidade de estar com você e poder pregar a palavra do Senhor, porque Deus, o desejo dele para todos nós é que vivamos as coisas do céu em sua totalidade. É o que ele tem para cada um de nós. Eu não tenho dúvidas de que é o que Deus tem preparado para hoje. E essa palavra é uma palavra que eu me identifico muito. Eu tenho certeza que cada um de nós, em algum momento, viveu um pouquinho de Ana, viveu a história de Ana. E exatamente no capítulo 1, no verso 9, a Bíblia fala a oração e o voto de Ana.
Eu queria compartilhar com você e queria que você absorvesse, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e é como a palavra de Deus é a essência do céu para a nossa vida. Então, receba de tudo aquilo que Deus tem nessa noite para te dar. Permita viver o melhor de Deus na totalidade. Ele diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, levantou-se Ana. Repita comigo: levantou-se. Deus não fala com quem está caído, irmão. Deus não pode falar com alguém que está prostrado. A Bíblia diz: quando estou fraco é que estou. Você não é fraco. Olhe para mim. Você não é fraco. Você pode estar vivendo um momento de fraqueza, mas entenda, você não é fraco. Por isso, entenda, não se permita ficar caído, não se permita viver prostrado, não se permita com que as palavras negativas que foram lançadas ao seu respeito, como diz as Escrituras, ela tinha uma rival que a provocava. As palavras eram lançadas para que ela estivesse caída, para que aquelas palavras viessem mexer no seu emocional, para que ela viesse se render diante daquela dificuldade. Mas a Bíblia fala: levantou-se Ana. Diga: eu me levanto nessa noite. Levante para ouvir tudo aquilo que Deus tem para ministrar ao seu coração. E aí ela descreve, diz assim: e com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Perceba o sentimento. Ela descreve amargura na alma, e eu comecei a ler sobre isso, esse sentimento. E a amargura é algo terrível. É um sentimento que traz outros sentimentos de dor, de perda, ausência de paz. E era exatamente isso que ela estava vivendo. Uma mulher que tinha hábitos e costumes, que vivia diante de Deus, de ano em ano sacrificava. A Bíblia descreve que o seu esposo a amava. Ela tinha um sentimento verdadeiro dentro da sua casa, mesmo não podendo gerar filhos, mesmo tendo uma deficiência. Isso no passado, naquela época em especial, uma mulher que não pudesse produzir filhos, ela não podia viver a sua essência como mulher. Ela era rejeitada, era uma pessoa que ela era colocada de lado, discriminada pela sociedade, não tinha aceitação. Posso falar? Ela era excluída. E aí essa angústia a consumia. Ela não tinha como ter paz. Isso trazia uma tristeza muito grande. Mas ao contrário do que de repente muitos fariam, de buscar a justiça com as próprias mãos, buscar a solução com os recursos naturais, encontrar um problema para a sua dor, encontrar um culpado para a situação difícil que ela estava vivendo, ela resolve naquele momento se ajoelhar e orar ao Senhor. Ela se coloca de pé na presença, mas no espírito ela se rende. E a Bíblia fala com angústia, com amargura, com dor. Sim, porque eu imagino como pode uma mulher que não pode viver a sua essência, como eu disse, na totalidade, casada, não podendo realizar os desejos do seu esposo, como costume da época, tendo que tomar uma outra mulher para que ali ela pudesse produzir filhos. E Penina, por sua vez, durante anos, tocando na ferida. Você não pode. Ei, Ana, presta atenção. Você é estéril. Você não pode ter filho. Lembra disso. Lembra que você não pode ir além. Ana, lembra que você não pode ir além.
Você não pode prosseguir, você tem uma deficiência. Ana, você é limitada. Essas eram as palavras que estavam sendo lançadas para aquela mulher. E a Bíblia fala que ela orou ao Senhor. E ela derrama a sua angústia. Ela, com um espírito quebrantado, ela expõe a sua dor diante do Senhor. Acompanhe comigo no versículo 11, ele diz: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, tua serva, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela diz: Senhor dos exércitos, a tua serva, ela se coloca numa situação de humildade, ela se coloca ela encontra a sua posição, ela sabe qual é o seu limite, ela sabe qual é a sua posição diante de Deus. Ela não age com orgulho, ela não age com prepotência, ela não age com Deus com arrogância, mas com humildade, reconhecendo que Deus, o Senhor, o provedor, Ele também é o Senhor dos exércitos, aquele que está na frente das suas batalhas. Ana entende que Deus é aquele que peleja por ela, que mesmo ela vivendo um momento de dor, que mesmo ela tendo uma deficiência e sendo limitada por algum motivo, diz a Bíblia que Deus havia cerrado a madre. Não sabe, amigo, ela poderia viver angustiada para o resto da sua vida. Ela poderia cair numa depressão profunda e dizer: para minha vida não tem jeito, para mim está tudo acabado, na minha vida não há possibilidades, não há condições, não há nenhum tipo de recurso, não há nada que possa reverter e mudar a situação que eu tenho vivido. Eu nasci assim e vou morrer assim, foi o que ela disse. Mas isso, com certeza, esses pensamentos vinham sobre Ana, e ela lutava contra isso. E diz a Bíblia que ela ora ao Senhor, e ela expõe a Deus e diz: Senhor dos exércitos, ouve a oração da tua serva, porque eu chego diante do Senhor não é com alegria, eu venho diante do Senhor não com paz. A angústia é a ausência de paz. E eu gostaria que você analisasse hoje, amigo. De repente você veio aqui nessa noite, você entrou por essas portas e você tem vivido dias assim, dias de tristeza. Alguma coisa aconteceu na tua vida, algo aconteceu que tem te levado a um caminho ruim, e você não entende por que isso está acontecendo. Lutas, dificuldades, batalhas, a dor, ela tem estado presente no teu dia a dia. De repente, angústia, uma dor profunda, uma grande tristeza, não há alegria. Entenda que o nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e o será eternamente. Ele não mudou, Ele é imutável. Ana entendeu, preste atenção no que eu vou te dizer. A sua alegria, a sua felicidade não está na ausência de coisas, amigo, mas em administrar, por favor, administrar aquilo que você já tem. Ana naquele momento não era reconhecida como mulher. Naquele momento Ana era uma mulher que estava excluída de toda a sociedade, não tinha moral, respaldo nenhum. Mas ela entendeu e ela sabia do Deus que ela estava servindo, de quem governava a vida dela. E ela se permitiu ser tocada por Deus. Ela deve ter dito: não tenho nada a perder. Olha a minha vida, olha a minha situação. Se eu permitir, se eu deixar que as situações continuem da mesma forma, o que vai ser de mim? Qual vai ser o meu futuro?
Eu não tenho perspectiva. Eu não sei o que vai ser de mim daqui um mês. Eu não sei o que vai ser de mim desse ano. Muito embora o meu marido me ame e os sentimentos são verdadeiros, e ele faz tudo para me agradar, o seu carinho é verdadeiro, o seu amor é verdadeiro, mas isso não me completa. Existe um grande buraco, uma grande dor, e eu não encontrei ninguém que possa solucionar. E ela resolve orar e diz: ó Deus, só o Senhor pode mudar a minha sorte, só o Senhor pode mudar a minha história, só o Senhor pode reverter o meu quadro. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, meu amigo. Eu quero profetizar que esse ano de 2020, que esse ano vai ser o ano da virada, o ano onde Deus vai escrever uma nova história sobre a tua vida, porque tudo começa na presença do Senhor. Embora os seus olhos não viram e não contemplaram, eu quero declarar que Deus vai trazer à realidade aquilo que você não está vendo. Acompanhe comigo, diz assim a Bíblia no versículo 12. Demorou-se ela no orar perante o Senhor. Passou Eli a observar os movimentos dos seus lábios, porque Ana só no seu coração falara. Seus lábios se movimentavam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada. 14. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou a mulher atribulada. Repete comigo: atribulada de espírito. Não bebi nenhum vinho, nem bebida forte, porque venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Veja a situação dela. Ela não permitiu em momento algum que aqueles sentimentos a dominassem. Era fato que aqueles sentimentos eram presentes, mas na vista de Ana aquilo não era uma realidade. Você entende isso? Se alcançou? Pode ser fato de que algo esteja acontecendo sobre a tua vida, mas Deus te dá uma perspectiva, uma visão diferente, e isso não é uma realidade. Pode estar ruim, as coisas podem estar difíceis, mas entenda que aquele que fez a promessa, aquele que pensa ao seu respeito, os sentimentos e os pensamentos que Deus tem sobre você são muito maiores. Aleluia. Aleluia. A Bíblia, eu separei aqui um versículo um versículo aqui do livro de Salmos, capítulo 50. Ele diz assim, 50, 15. Se você puder abrir, livro de Salmos, capítulo 50, versículo 15. Aleluia. Ele diz assim, ó: invoca-me no dia da tua alegria. Não. Invoca-me no dia do teu cântico. Não. O que está escrito aí? Invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei. E tu recebe aí, meu amigo. Aleluia. Recebe aí. Recebe aí. Aleluia. Porque é isso que Deus tem para você. Glória a Deus. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te respondereis. Ó Ana, presta atenção. Você está vivendo nessa situação difícil, você tem sido pisada, você tem sido amargurada, você tem vivido dias difíceis, mas eu tenho visto a tua aflição, e pelo fato de você ter se colocado de pé e entender que não são as coisas naturais, que não são os recursos naturais, não é a sua inteligência, não é aquilo que você pode fazer, não é aquilo que você pode produzir,
mas é aquilo que eu posso fazer na tua vida. Por você me invocar, eu vou te glorificar nessa terra. Porque se você for glorificado, é o meu nome que é glorificado. Ana, quando a tua vida mudar, não é a tua vida, é a tua história que está mudando, amigo. É o meu nome que está sendo glorificado. Aleluia. Aleluia. E ela entendeu isso. Ana entendeu isso. Eu queria ler rapidinho aqui, deixa eu abrir aqui da pastora que já está aqui. Ele diz, versículo 18, e disse ela, ache a tua serva mercê diante. Assim a mulher se foi ao seu caminho, e comeu, e o seu semblante não era? O homem de Deus liberou uma palavra, e disse, que Deus ouça a tua oração, que tudo aquilo que Deus confirmou, que tudo aquilo que você pediu a Deus nessa noite, nesse lugar, que Deus te conceda. Então, perceba as reações de Ana. Ela se põe a orar, ela estava caída por um problema, se põe de pé, derrama a sua angústia, a sua dor, o seu problema, a sua dificuldade, a sua amargura diante do Senhor, clama a Deus, porque entende que tudo aquilo que ela precisa não vem desse mundo, mas vem dos altos céus, vem de Deus, do Senhor dos exércitos. E aí ela pede, ela clama, e o homem de Deus diz para ela, que Deus confirme o pedido da tua oração. E quando Ana termina de orar, no último versículo aqui no 18, ele diz, assim a mulher se foi ao seu caminho, e o seu semblante já não era mais triste. Aonde havia tristeza, Deus trouxe alegria, Ele trouxe a paz. Em outras palavras, naquele momento já não havia mais o espaço para angústia, já não havia mais o espaço para dor, já não mais havia o espaço para aquela ansiedade que ela estava vivendo. Ela deu espaço para o sentimento de paz, ela abriu o seu coração e deu espaço para ser tocada por Deus. E é isso que acontece quando nós permitimos Deus tocar na nossa vida, tocar no nosso coração, quando nós permitimos Deus ter acesso à nossa vida, à nossa intimidade, mesmo que com lutas, mesmo que com muitas batalhas e dores. Quando Ele toca, a proposta de Deus, amigo, não é de uma melhora. A proposta de Deus sobre a vida do ser humano não é de trazer simplesmente um alívio, mas de trazer uma grande transformação. Escute, de escrever uma nova história. E se você entrou aqui hoje, com esses sentimentos, com essa dor, de repente com a mesma situação que Ana estava vivendo, creia que o que Deus tem para você não é uma melhora, mas Ele tem uma nova história. Se permita nessa noite que Deus escreva sobre a tua vida uma nova história. Não permita ser afogado por toda sorte de sentimentos ruins. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te contar um segredo. A Bíblia vai dizer para nós que o sacerdote, o sumo sacerdote, como é que era o nome dele? Não ouviu a oração de Ana, sim ou não? Ele via ela balbuciar os lábios, o som não saía, e a Bíblia diz que a oração era uma oração de espírito, um gemido de alma, mas era uma oração no espírito. Ele só via ela mexendo a boca. Por isso que ele de longe, ele acha que ela está o quê? Bêbada. E ele chega e diz, mulher, você está bêbada? Ela diz, não, por favor. Não, eu estou só angustiada no meu espírito, mas da minha boca não bebeu uma gota de vinho. Por favor, não me confunda com uma filha de Belial, não me confunda com alguém que não tem parte com Deus. É isso que ela está falando. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você é entender o texto. Por que o sacerdote não ouviu a oração de Ana? Não, porque ele não podia ouvir. Pergunta para mim, por que, pastora? Porque se ele ouvisse, ele jamais diria o que ele disse para ela. Aqui, ó.
no final do versículo 17. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ele, como sumo sacerdote, jamais poderia dizer isso a ela se ele ouvisse verbalmente a oração de Ana. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque ela diz assim: se o Senhor me conceder essa graça de eu gerar um varão, eu lhe dedicarei por toda a vida, e ele vai passar a vida toda dentro do templo, servindo ao Senhor, e não vai passar navalha sobre a cabeça dele. Ela promete a Deus entregar o seu filho ao exercício levítico. Ela promete a Deus entregar o seu filho ao exercício do tabernáculo como um sacerdote. Ela não tinha descendência de Arão. Os sacerdotes, os levitas, precisavam nascer de geração em geração. Você está aí? Filho de sacerdote. Sacerdote é filho de sacerdote. Ela não podia gerar um filho que ia servindo dentro do templo se ele não fosse descendente de um sacerdote. Então, olha o que ela fala. Ela diz para Deus: eu estou te prometendo, meu filho vai viver dentro da igreja, vai servir no templo, ele vai ser um servo do Senhor lá dentro, e ele não vai passar navalha, vai ser consagrado. O que ela estava querendo dizer? Por que o sacerdote não ouviu? Porque se ele ouvisse, ele dizia para ela: você não pode, Ana. Tua família tem descendência levítica? A tua família é descendente de Arão? A tua família tem alguém, sacerdote, que possa dar essa autorização ao seu filho? Ela ia dizer não. Então ele, como sumo sacerdote, ia dizer: então infelizmente, Ana, a promessa, o que eu estou dizendo, a promessa que você fez a Deus não se cumprirá, porque não lhe é permitido, não lhe é autorizado, não tem lei que te justifique. Amigo, levanta a tua mão que eu vou profetizar na autoridade do nome de Jesus. Tem coisa que prescrita pelo homem para dizer não, não para as suas orações, não para o teu pedido, não para aquilo que você está entregando diante de Deus. Mas nessa noite quem vai ouvir a tua oração é o Senhor dos Exércitos. Ela ficou lá gemendo. E o sumo sacerdote: está bêbada. Ei, mulher cachaceira, está fazendo o que aqui no templo? Ela diz: não estou bêbada não, Senhor. Eu só estou gemendo de dor por dentro. A minha alma que está gritando. Mas eu não tenho álcool, não tenho parte com a filha de Belial. E aí ela diz: eu estou clamando ao Deus Altíssimo. Aí o sacerdote libera a palavra. Versículo 17. Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi a seu caminho e comeu. E o semblante já não era. Quando Deus quer fazer, o sacerdote autoriza mesmo não sabendo o que ele está autorizando. Ele abençoa mesmo não sabendo o que ele está abençoando. Porque quando é propósito de Deus, estabelecido por Deus, para cumprimento de coisas grandes e poderosas, Deus faz da forma como Ele quer, aleluia. Se ela dependesse do homem, Carlos Eduardo, ela não tinha Samuel. Porque o sacerdote ia dizer: infelizmente, Ana, eu entendo a tua dor, mas eu não posso receber a tua oração. Você não pode ter um filho que vai servir dentro do tabernáculo. Eu quero dizer para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, quem tem que ouvir a tua oração é o Senhor. E que do alto Ele diga o teu sim. E que do alto venha a resposta de Deus sobre a tua vida, sobre o teu problema, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Jeremias. Jeremias capítulo 29. Capítulo 29, verso 11.
ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vós, novamente, eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim que desejais. Olhe para mim, por favor. Deus tem planos sobre a sua vida. Deus tem projetos para você. Nós começamos aqui o culto, o Bira, ele falou algo que Deus tem ministrado comigo durante toda essa semana. Permita ser tocado por Deus. Permita ser tocado pelo Senhor. Aonde Deus habita, a paz. Aonde há a presença do Senhor, há liberdade. Permita nessa noite ser tocado. Deus tem planos. Não pense que você é um desconhecido diante de Deus. Não pense que você veio aqui hoje por acaso. De repente você está aqui nos visitando pela sua primeira vez. De repente você é uma pessoa que já está aqui há anos nessa caminhada, na igreja, com Jesus. Você não é um desconhecido por Deus. O mesmo Deus que habitou no passado é o mesmo Deus que habita nos dias de hoje. Deus não mudou. O amor que Deus tinha por Ana é o mesmo amor que Deus tem por você. Ele não mudou, meu amigo. E Ele sabe os pensamentos que Ele tem a seu respeito. E não são qualquer pensamentos. Ele está lá de cima olhando para você, João, Joaquim, Maria, Cláudia, olhando para você e pensando ao teu respeito. Puxa vida, eu posso fazer isso na vida dela. Eu tenho projetos a serem estabelecidos nessa terra. Eu poderia usar ela. Eu poderia usar ele. Puxa vida. Mas calma aí. Coisas precisam ser mudadas. Atitudes e posicionamentos têm que ser colocados. Posicionamento, postura tem que serem despertados. Eu quero te dizer nessa noite, Deus não quer o seu mal. Os pensamentos de Deus não é ruim ao seu respeito. Os projetos que Deus tem para a tua vida não é pensamentos e projetos ruins. Deus não tem parte, escute, com a miséria. Deus não tem parte com essa dor. Deus não tem parte com essa doença que tem te consumido, com essa angústia, com essa amargura. Deus não tem parte. Mas como Deus pode entrar e mudar a tua história se você não permitir? Como você pode viver as experiências que Deus tem ao seu respeito? Como você pode viver os pensamentos que Deus tem para você se você não se permitir? Se você não entender, se você que precisa abrir mão do seu pensamento. Ela era estéril, ela não podia produzir fisicamente, com a visão dos homens, com a sua visão limitada. Mas quando ela entendeu que não era a vontade que Deus tinha sobre a vida dela, então uma vida que estava designada, que estava projetada ao fracasso, começou a ser transformada. E isso não aconteceu de uma hora para outra. O grande problema é que às vezes a gente espera que coisas nos mudem, nos tragam alegria e felicidade, coisas materiais, palpáveis, um carro, uma casa, um bem, uma viagem, uma amizade, um relacionamento. A pessoa ela tenta preencher o seu vazio com aquelas coisas, com essas situações. Ela acha que ela vai encontrar a felicidade se ela tiver um automóvel, uma conta bancária recheada. Ela acha que a alegria dela está em simplesmente estar casada.
O dinheiro pode comprar uma casa, mas não compra um lar. O dinheiro vai comprar, você compra um hospital, você constrói um hospital, mas você não consegue comprar saúde com dinheiro. A sua inteligência pode te levar a lugares que muitos de repente nunca chegarão. Congressos, em posições de destaque. Escute isso, por favor. O Espírito Santo nessa noite está ministrando comigo, com você, porque a proposta de Deus, por favor, não é que a tua vida continue da mesma forma, mas que essa transformação ela comece internamente, na sua mente, no seu coração, no seu espírito, porque quando mudar por dentro, vai mudar por fora. Quando mudar dentro, muda o exterior. Não acumuleis tesouros nessa terra, não acumule bens materiais. Entenda, Deus tem para você, o desejo de Deus é que você o glorifique com a sua vida, mas isso não é mais importante do que a sua comunhão, do que você se permitir ter um encontro real e verdadeiro. Quanto tempo ela viveu naquela situação, mas um dia ela disse: basta, chega, eu não vou dar mais a oportunidade de permitir com que esses sentimentos me afundem, pisem em mim. A partir de hoje a minha história tem que mudar. Deus tem que fazer algo diferente. Deus tem que cumprir na minha vida os pensamentos dEle. E sinceramente, eu acredito, pastora, que ela deve ter pensado e refletido: eu não sei o que é. Eu não sei o que Deus tem para a minha vida. Eu não sei o que Deus vai fazer de mim. Eu não sei se eu vou ter um filho. Mas a minha parte eu fiz. Eu entreguei o meu caminho. Eu entreguei a minha vida. E o mais? Eu não sei. O mais agora Ele fará. A minha parte como mulher de Deus, a minha parte de se posicionar, em acreditar, em crer, em depositar em Deus a minha confiança, é muito maior. Diz a Bíblia: entrega o teu caminho ao Senhor e confia em quem? Confia nele, confia em Deus, confie nos projetos que Ele tem a seu respeito, confie em tudo aquilo que lá de cima Ele tem projetado para você, que você não sabe o que é, que você ainda não entendeu o que é, mas confie e entregue tudo nas mãos dEle. Se desvazie, tire de você tudo aquilo que de repente tem tomado conta, espaço no seu coração, e permita Deus ministrar. Permita nessa noite ter um encontro real e verdadeiro com Ele. Permita nessa noite entregar o seu caminho, os seus sonhos, e aproveita e entrega a dor, entrega a angústia, aproveita que já está tirando o peso, o fardo, já entrega tudo nas mãos dEle. Fala, seja sincero: ó Deus, é assim que a minha vida está, um caco. Fale com Ele, diga para Ele, até porque Ele conhece. Ele é aquele que esquadrilha os pensamentos, Ele é aquele que conhece na intimidade cada um. Ele é onipresente, onisciente, Ele sabe de tudo. Não se engane, não minta para você. E entenda que hoje é uma noite de oportunidade. Eu adoro essa mensagem de Ana. E a pastora, ela colocou muito bem todos os termos que Ana viveu, nas condições que ela viveu. Mas entenda também que ela não imaginava aquilo que Deus tinha para ela. Ela não imaginava o projeto que Deus tinha, mas ela se permitiu. Ela entregou a sua vida, ela entregou o seu caminho, confiando que o mais Ele faria. Ela não fazia a menor ideia. Aleluia. Aplauda o Senhor.
Acompanha comigo o verso 19. Levantando-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concedeu, e passado o devido tempo teve um filho, a qual chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Então a Bíblia diz que eles saíram de Ramá, adoraram a Deus, saíram de Siló, adoraram a Deus e voltaram para sua casa em Ramá. E quando chegaram em sua casa em Ramá, o marido fez o que tinha que fazer. Crianças não nascem do céu. Ele fez o que tinha que fazer. E ela então engravida, ela gera. E aí tem expectativa, porque ela não sabe o sexo do neném. Não tem como saber naquela época. Eles não tinham como saber, não tinha ultrassonografia. Então ela precisava esperar o tempo inteiro da gestação para confirmar aquilo que ela tinha colocado diante de Deus. Podia nascer uma menina. Ela já estava muito feliz de ter engravidado. Amém ou não amém? Glória a Deus por isso. Aquele tempo de escassez, de seca, tinha saído da vida dela. O problema é que ela podia estar grávida de uma menina. E se ela estivesse grávida de uma menina, ela não ia poder cumprir aquilo que ela prometeu a Deus. Então ela espera o tempo de 9 meses. Exatamente o que diz as Escrituras. Quando o tempo passa e nasce o neném, nasce Samuel. Samuel significa isso, né? Aquele que eu pedi a Deus. É o nome Samuel. E quando ele nasce, ela vê que é um menino, ela diz, é Samuel, porque eu pedi a Deus. Eu falei com Deus a respeito dele. Eu consagrei. Você está aí? Quando o Carlos Eduardo disse que ela não fazia a menor ideia da encrenca que ela estava se metendo. Por quê, pastora? Porque quando ela promete Samuel ao templo, ela promete o filho dela ser alguém que ia servir no templo, ser sempre um auxiliar. Ele nunca poderia ter um cargo, porque ele não era descendente. Amém ou não amém? Então ela promete o que para Deus? Um servo. Ó, alcança aqui. Ela promete um servo, vai servir ao Senhor por toda a vida. Deus dá Samuel a Ana. A Bíblia vai dizer, ela fica com ele até o tempo dele desmamar. Quando ele desmama, então eles sobem juntos a Siló. A família toda. E a família então oferta ao Senhor em gratidão pela vida do Samuel. Uma oferta altíssima. Ela entrega, não tem o tempo, mas diz aqui, que ela entrega, versículo 24, havendo desmamado, levou consigo um novilho de 3 anos. Ela entrega uma oferta dificílima, um novilho de 3, normalmente se ofertava novilhos de 1 ano. Teve uma vez especificamente que Deus pediu um novilho de 3 anos, quem lembra? Quando foi sair do Egito. Mata o cordeiro, macho de 3 anos, pega o sangue e passa sobre o umbral. Quantos lembram? Específico, algo raro. Por quê? Porque faz referência ao Novo Testamento. O cordeiro morto de 3 anos era Jesus Cristo de Nazaré. Foi batizado com 30 anos, morreu com 33. O cordeiro vivo que tira o pecado do mundo, aleluia. Então é uma oferta grandiosa, eles levam a Siló e ofertam em gratidão a Deus. O problema é que ela entrega e deixa o Samuel lá, para ser o quê? Para ser o quê? Aí Deus olha e diz, você me deu como servo, mas eu não quero ele como servo. Durante até esse dia, a terra era guiada por juízes. Eu levantava homens para serem juízes sobre a terra, para determinar destinos, para falar a minha voz, porque o povo não tinha orientação. Mas agora, após o nascimento de Samuel, eu não mais levantarei juízes sobre a terra. Samuel não vai ser meu servo dentro do templo. Eu, o Senhor, chamo Samuel por profeta. Eu, o Senhor, chamo Samuel para ser aquele que vai ungir reis sobre a terra. Pastora, o que significa? Quando ela chegou lá para entregar o Samuel, o mesmo sacerdote podia ter dito para ela, você sabe que ele vai ser só um servo, né? Você sabe que ele não vai crescer ministerialmente aqui dentro. Ele vai crescer no conhecimento de Deus, ouvindo Deus. Mas ministerialmente não tem como ele crescer, porque ele não tem herança.
Ele não tem sangue sacerdotal nas suas veias. Ele podia ter dito para ela: você está liberada desse voto, Ana. Você fez esse voto sem eu saber. Você não precisa cumprir esse voto. Porque isso é doideira, Ana. Ele nunca será um sacerdote. Mas ela diz: eu dei para Deus. Ele vai ficar aqui. Ele vai crescer aqui. Ele vai servir aqui. E Deus vai fazer da vida dele o que ele quiser. Sabe o que isso gerou em Ana? A fidelidade ao compromisso, ao voto que ela fez. Sabe o que isso gerou nela? Outros 6 filhos. Ela pediu 1, Deus deu 7 filhos a ela. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Toda vez que você consagra a Deus em oração algo poderoso e cumpre o teu voto, Deus faz infinitamente mais do que você pediu ou do que você pensou, porque fiel é Ele para cumprir. Aleluia. Ela não teve um filho que ia servir no templo. Ela teve um dos maiores profetas da história de Israel. O homem que Deus levantou para ungir Saul. O homem que Deus levantou para ungir Davi. Que colocou ele dentro da história. Agora não eram mais juízes sobre a terra. Agora se conta. Depois de Samuel, reis foram instituídos sobre a terra. Eu vou fechar. Eu quero dizer para você, pastora, como é que você entende? Eu tenho uma analogia sobre a história de Ana e Samuel. Toda vez que eu leio a história de Ana, eu enxergo Ana como a igreja. Eu enxergo Ana como aquela que tem passado por aflição, por humilhação, por vergonha. Que tem sido provocada pelo inimigo o tempo todo. E o mundo tem se levantado para dizer para a igreja: você não tem força, você não pode gerar, você não tem poder. Nós estamos vivendo coisas maravilhosas, o mundo está gerando, o mundo está fazendo. E você, Ana? Assim o mundo tem feito conosco, com a igreja do Senhor. Mas quando a igreja tem consciência de que é dobrando o joelho dela e clamando ao Deus vivo, colocando todos os sentimentos de perseguição de lado, de injustiça de lado. Sim, pastor, eu pago um preço tão alto e o ímpio está aí prosperando. O ímpio está aí crescendo. O ímpio está aí pagando de feliz e eu estou aqui, pastora, no joelho. Deus por muitas vezes fica esperando a igreja como Ana se prostrar diante de Deus e com gemidos inexprimíveis colocar diante do Senhor a sua angústia. Colocar diante do Senhor a sua dor. E quando a igreja geme, aleluia, o que sai da igreja, o que sai do gemido da igreja é a geração de Samuel. O que faz gerar dentro da igreja que ora, que busca o Senhor, que clama ao Senhor a direção de Deus. Deus permite que essa igreja gere Samuel. Pastor, o que é gerar Samuel? É parar de gerar pessoas comuns, pessoas que como as outras vão julgar a terra. Não, Deus não nos quer igreja tendo filhos que serão juízes. Deus nos instituiu para serem homens e mulheres, profetas dessa geração, que vão ungir reis sobre a terra, que vão dizer: nós éramos servos para Jesus, mas Ele os fez profetas e ungidos reis para a glória do nome do Senhor. Aleluia. E aí o capítulo 2 vai dizer para nós, eu vou terminar, que ela faz um dos cânticos mais bonitos da Bíblia Sagrada. Para mim, depois do Magnificat de Maria, é o segundo cântico mais bonito da história. Ela adora a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração. E num cântico lindo, onde nós temos expressões fortes, onde ela diz: o Senhor empobrece, versículo 7, e enriquece, abaixa e exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Aleluia.
O que Ana, debaixo do seu cântico de louvor, ela estava dizendo para Deus? Eu te prometi um servo e o Senhor me deu o profeta de Israel. Eu te pedi um menino e tu me deu 7 filhos para a minha geração. Eu te pedi uma oportunidade de parar de chorar, de ser perseguida e humilhada, de me fazer sorrir. E o Senhor me vê meu filho ungindo rei sobre a terra. Igreja, se você entendesse o poder que Deus tem para mudar a história da tua descendência, aleluia.